Tá no ar, pode começar. A paz do Senhor, pastor Fábio Moretti. A paz do Senhor, pastor Mauro, meu amigo, como é que tá as coisas por aí? Tudo bem, uma grande satisfação poder a gente estar aqui nessa live interagindo, né? Quero mandar um abraço para todos os irmãos aí que estão começando já a entrar e dizer que é um privilégio para mim poder estar nessa live juntamente com o senhor aí para a gente falar sobre um tema tão relevante e tão sugestivo e imprescindível, né? As pessoas devem saber, todo cristão precisa saber sobre esse assunto. É necessário, né? Um assunto que nós devemos estar totalmente cientes, inteirados, para que nós possamos, cada dia, desenvolver a nossa maturidade cristã, subir os degraus necessários e poder avançar na direção das mansões celestiais. Eu peço que o senhor já faça aí suas primeiras considerações, por favor. Ô, meu amigo, eu quero também agradecer, né, pelo privilégio, pela oportunidade de estar contigo aí nesse programa, nessa live aí, para falar de um assunto, como o senhor disse, importantíssimo, sempre foi, né, sempre foi importante falar sobre escatologia, mas eu acredito mais do que nunca, nesses últimos momentos que nós estamos vivendo, é hora, né, do povo cristão se atentar mais, né, para aquilo que vai acontecer, né, para aquilo que nós devemos estar preparados aí, ter ciência daquilo que vai acontecer, conhecimento, também para a gente poder compartilhar com outras pessoas. Isso também faz parte da pregação do Evangelho, né, falar das coisas que Deus preparou, né, para todos nós, para a igreja, e também, né, para os gentios, vamos assim dizer, para aqueles que não fazem parte da igreja, para o povo de Israel. Nós vamos falar muito sobre isso. Mas é imprescindível, é importante, e eu estou alegre em poder estar aqui participando com o senhor, que eu sei que é um professor de escatologia, né, um conhecedor das escrituras, então eu tenho certeza que vai ser bênção, né? Vai ser muito legal. Vamos lá. Amém. Então eu quero, aqui nesse momento aqui, eu quero ler um texto na palavra do Senhor, para a gente poder usar como base, né, para todo esse assunto que a gente vai discorrer aqui. Um texto bem conhecido que está na carta do apóstolo Paulo a Tito, Sim. capítulo 2, o versículo 13. Quem estiver nos ouvindo aí, que tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, né, já pode acompanhar conosco. Eu acredito que daqui a pouco já vão começar os irmãos a acessar aí. Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui esse texto, né, que o apóstolo Paulo escreve, ele fala sobre a graça de Deus que se manifestou a todos os homens, né? E depois ele diz para Tito, que era o seu filho na fé, né, seu obreiro que estava na ilha de Creta, que ele deveria também ensinar para as pessoas, para a igreja que estava sob a responsabilidade dele, para que eles pudessem renunciar toda a impiedade, todas as paixões mundanas e pudessem viver sóbria, justa e piamente nesse mundo. E, sobretudo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos agora, a partir desse momento, colocar essa palavra na tábua do nosso coração e possamos estar colocando em prática nessa palavra e aguardando esse momento do maior evento de todos os eventos. Nenhum evento, pastor Fábio, pode ser comparado com o momento do arrebatamento da igreja e da chegada da igreja na Nova Jerusalém. Nem o Oscar, nem a entrega de Miss Universo, concurso de Miss Universo, nem qualquer evento que o ser humano possa promover se assemelha a esse grande evento que a igreja, os crentes, o povo de Deus está aguardando. Glória a Deus. Como o senhor disse, né? Evento nenhum, nem final de Copa do Mundo, nem Olimpíada, aquilo que normalmente, né, atrai uma grande gama de pessoas aí, chama a atenção de muitas pessoas, vai se comparar com
com esse grande momento que se aproxima, né, pastor Mauro? Nós vivemos a iminência da volta de Cristo. Nós, como igrejas, aguardamos ele aí a qualquer momento, né? Devemos proceder dessa maneira. Mas, com certeza, esse dia está próximo, mais do que nunca. Amém. E, sobretudo pelo fato de nós estarmos vivendo agora, vivenciando essa pandemia, e, na verdade, é uma intensificação do que Jesus ensinou em Mateus 24, o princípio das dores. Quando ele faz alusão ali a uma mulher que estava com dores de parto, né? E na medida que as contrações elas vão se intensificando, ficando mais próximas uma da outra e mais intensas, significa que a criança está próximo de nascer. Por isso que Jesus usa essa metáfora de uma maneira muito didática para explicar que na medida que os acontecimentos fossem ficando mais intensos, mais graves e mais globalizados, como nós estamos vendo agora, pandemia não é epidemia. Pandemia é uma globalização de uma epidemia. Então, nós podemos dizer que está muito próximo, é iminente a volta de Jesus. Pastor Mauro, e uma das doutrinas bíblicas, né, relacionada a isso, é a doutrina da iminência, né, que diz que nós, como igreja, nós devemos esperar o retorno de Cristo a qualquer momento, como se ele acontecesse hoje. Nós devemos esperar o retorno dele hoje. Eu estava até comentando com o senhor esses dias, né, que nesse tempo de pandemia, a gente vê muitos crentes desesperados, né, aflitos por tudo que está acontecendo. Há um tempo atrás apareceu uma profetisa que teve uma revelação que no dia 8 de maio ia acontecer uma tragédia e escureceu o sol, e tinha crentes aí desesperados, não crentes e principalmente cristãos, para a tristeza de muitos. E agora há pouco também, outros irmãos aí apavorados por causa da praga de gafanhotos que chegou lá no Rio Grande do Sul. A gente sabe que tudo isso é mistério que aconteça, mas o grande foco da igreja, lógico que a gente olha para os sinais, né, como um referencial, como um paradigma, como um alerta de que a volta de Jesus se aproxima, mas nós, como igreja, mais do que nunca, nós devemos estar concentrados na volta de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento, e estarmos vigilantes aguardando isso, né? Isso faz parte dessa iminência, né, que nós devemos estar atentos e esperando isso acontecer a qualquer momento. E devido à pandemia, você vê muita gente desesperado. E nós, como igreja, lógico que tudo isso chama a atenção da gente. A gente tem que orar, tem que se preocupar. Mas eu acredito que, mais do que nunca, a igreja tem que estar firme, né, confiante, né, sabendo que Jesus se aproxima. E isso, para nós, é importante. Agora, nós também não devemos cruzar os braços, né, e ficar esperando isso acontecer. A igreja espera caminhando. A igreja espera trabalhando, agindo, né? Pregando o evangelho, alertando, falando do amor de Deus, mas aguardando, porque Jesus a qualquer momento ele retornará para buscar a igreja. Inclusive a doutrina da iminência, ela é inerente à corrente interpretativa que nós, os pentecostais clássicos, temos. Inclusive, nós vamos começar a desenvolver o assunto aqui agora, né? E já de uma forma mais abrangente, e a gente vai falar sobre as linhas, as correntes de interpretação. Nós somos dispensacionalistas, né? E acreditamos que a história da humanidade passa por períodos cíclicos, dispensações, né, que a Bíblia chama de dispensação, e que duraram tempos, períodos. E também nós somos pré-tribulacionistas, por isso nós acreditamos que a qualquer momento Jesus pode voltar. Porque tem outras linhas que nós vamos explicar aqui que acreditam ainda que precisa se construir templo em Jerusalém, precisa se ter outros sinais, né? E tem outras linhas que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Então, eu gostaria que a gente já começasse a desenvolver aqui. Só uma coisa que eu quero pontuar, antes da gente começar a mostrar essas linhas, é que nós somos pré-tribulacionistas no que tange ao arrebatamento da igreja, porque existe mais um arrebatamento que nós vamos explicar aqui. Dentro da grande tribulação também ocorrerá um arrebatamento, mas eu vou explicar, nós vamos explicar depois
porque eu já fui questionado sobre isso também, de pessoas dizendo, peraí, mas vai acontecer arrebatamentos parciais. Então, eu gostaria que a gente já começasse a falar sobre isso, pastor Fábio, as principais linhas de interpretação dentro da escatologia bíblica. Pastor Mauro, vamos lá, vamos começar por aí. Eu abri uma sala de vídeo aqui, nós já estamos aqui nessa sala de vídeo aqui com 23 pessoas já participando conosco aqui. Eu quero aproveitar, mandar um abraço aí para todos que estão ligados aí, assistindo a live, e dizer também que eles têm liberdade, conforme os assuntos forem sendo ditos, né, explicados, comentados, os irmãos também têm liberdade aí para mandar para a gente aí perguntas, se tiver dúvidas, fazer comentários. Isso. Pastor Mauro, então vamos começar por aí, então. Né? Eu acho que é importante, eu sei que muitos irmãos, eu acredito que a maioria, tem uma noção básica, né, do que é escatologia, e eu queria perguntar isso para o senhor, para nós começarmos. O que é escatologia? O que a escatologia estuda? Quais são as principais escolas interpretativas que existem hoje? E qual a nossa escola? O senhor já deu uma pincelada aí, mas eu acho oportuno nós começarmos por aí. Vamos lá? O que o senhor acha? Bom, é importante a gente pontuar que a palavra escatologia, né? Scatos, tokos, é uma palavra grega que ela fala sobre a doutrina das últimas coisas, né? A doutrina das últimas coisas, ou a revelação das últimas coisas. A própria palavra apocalipse do grego significa revelação, né? A própria palavra. Sim, sim. Nós temos 4 livros apocalípticos, pastor Fábio, na Bíblia. Não obstante a Bíblia estar repleta de profecias, em toda ela, porque a teologia sistemática ela faz o quê? Como os assuntos não estão agrupados na Bíblia, eles estão espalhados por toda a Bíblia. A teologia sistemática ela tem o papel de agrupar os assuntos. Então, existem 4 livros que são apocalípticos, que é o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o livro de Zacarias e o livro do Apocalipse. 3 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Todos esses livros, eles estão escritos em símbolos. Por que esses livros estão escritos em símbolos, em figuras, em metáforas? Porque eles foram escritos em períodos que não se podia se falar abertamente. Daniel e Ezequiel estavam cativos na Babilônia. Não poderiam falar claramente. Zacarias também era um período que ele não podia expor algumas coisas. E o apóstolo João estava na ilha de Patmos, preso pelo Império Romano. Então foi mostrado, revelado para eles em símbolos. Tanto que quando a gente olha o livro do Apocalipse, pastor Fábio, a gente percebe que muita coisa que está revelado no livro do Apocalipse são coisas que têm paralelos, estão linkados com o livro de Ezequiel e com o livro de Daniel, ok? Então, nós que somos os pentecostais clássicos, nós somos de uma linha. Existem 4 principais linhas de interpretação, correntes de interpretação. Existe uma chamada preterista. Preterista quer dizer pretérito, passado. Eles interpretam a Bíblia como que as profecias já são de caráter passado, já se cumpriram, ok? Existe uma outra chamada historicista. No caso, okay, os adventistas do 7º dia, eles vão esperando acontecer eventos históricos e eles vão relacionando com a profecia. Existe uma outra que é chamada parcialista. A parcialista, ela acredita em arrebatamentos parciais. Inclusive, eles dizem que só os vencedores serão arrebatados. Isso é muito utilizado, por exemplo, sim, justamente, pela igreja local de Witness-Lee, que são unicistas, né? Eles são unicistas, crê que não existe 3 pessoas da Trindade, não são trinitaristas como nós somos. Para eles acontecerá arrebatamento parcial e só os vencedores serão arrebatados. E, por último, uma chamada futurista, que é a nossa, que nós acreditamos, e tem a grande maioria das profecias relacionadas com grande tribulação, volta de Jesus, de caráter futuro. E os futuristas, que é a corrente predominante, também são pré-tribulacionistas, acredita que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, e também nós somos pré-milenistas.
acreditamos que o milênio ocorre, o arrebatamento ocorre antes do milênio. E essa corrente chama futurista, importante, dispensacionalista, que também aborda questões de período, de tempo, de dispensações em toda a história da humanidade. Eu acredito que, em síntese, é mais ou menos isso. Eu entendi. Então, nós podemos aí dizer que a nossa escola interpretativa ela é pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista e futurista. Seria isso, né, pastor Mauro? Inclusive, pontuar também que esta corrente ela é predominante pelo fato de que ela é a que mais está em harmonia com as Escrituras. Essa corrente que nós cremos, ela está, quando você vai fazer um estudo, uma pesquisa sistemática sobre todas essas correntes, você percebe que a corrente futurista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, ela está em mais harmonia com as profecias bíblicas. Por isso, ela é uma corrente predominante, né? A grande maioria esmagadora crê nessa linha. É uma corrente mais sólida, ela coaduna com as escrituras mais perfeitamente, né? Mais perfeitamente. Oportuno, eu acho que essa explicação no começo ela é importantíssima para as pessoas que estão nos assistindo, né? É interessante pontuar isso, pastor Mauro. Eu estava comentando esses dias com meu pai, pastor João Donizete. Eu aceitei a Jesus em outubro de 93. O senhor tem um pouco mais de fé do que eu. E eu lembro na igreja naquela época, né, ali em 94, 93, 94, 95, eu confesso ao senhor, talvez por ainda ser novo convertido e estar começando a aprender, a gente não ouvia falar muito dessas outras escolas, dessas outras interpretações. A ideia que eu tinha na época é que só existia essa escola, esse entendimento. Mas com o passar do tempo, principalmente agora com a interação das redes sociais, a gente vê que existem muitas escolas, porém, logicamente, que estudando, observando, né, colocando, né, em comparação com os textos bíblicos, a gente percebe claramente que a escola pré-tribulacionista é a que mais coaduna, é a que mais caminha, né, em conformidade com a palavra de Deus. E uma coisa interessante também, eu tenho visto isso, depois o senhor comenta, eu percebo também que na escola pré-tribulacionista, nossa escola, eu percebo uma sincronia, até mesmo uma cronologia, algo, de certa forma, a gente percebe eu vou dizer, uma organização no que diz respeito à sequência dos eventos escatológicos. Por exemplo, se nós pudéssemos enumerar aqui, eu vou citar alguns aqui, o senhor depois, eu tenho o senhor como professor, né? O senhor observe e veja se é isso mesmo. Analisando os principais eventos sequenciais escatológicos, eu vejo arrebatamento da igreja como um dos eventos mais importantes da escatologia, porque ele vai desencadear outros. Arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, batalha do Armagedon, julgamento das nações, milênio, vamos dizer, a batalha no final do milênio, Gog e Magog, julgamento do trono branco, novos céus e nova terra. Seriam esses os 10 principais eventos escatológicos? Lógico que tem muita coisa para ser abordada dentro dele e entre eles, mas seria isso mesmo, pastor Mauro? Dentro da escola pré-tribulacionista, seria esses os principais eventos que nós vamos tratar nessas aulas? Inclusive, deixar claro aí para os irmãos que nós vamos ter várias aulas, né? Hoje é a aula número 1 de um início, é um início de várias aulas que vão acontecer. Tá me ouvindo? Pode falar, você está me ouvindo? Tá dando umas pipocadas, mas agora tá ouvindo. O nome dele lá. Eu pus aqui no caminho. Não, melhor não. Do jeito que estava, tá melhor agora. Vamos deixar assim, melhor. Pois bem, então eu estava falando que
é importante ressaltar aí que essa aqui é é o início de várias aulas que nós vamos ter aqui, se o senhor permitir, né? Sim, sim, então, legal. Então, pastor Fábio, também quero pontuar que as igrejas reformadas, chamadas reformadas, elas não são dispensacionalistas, elas são aliancistas. Elas são fundamentadas em algumas alianças que a Bíblia mostra, e eles são pós-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja passa por toda a tribulação. Tem os mid-tribulacionistas também, que acreditam que a igreja é tirada no meio da grande tribulação. Então, há pouco tempo eu fiz até uma live aqui, e alguém perguntou para mim assim, por que o senhor é pré-tribulacionista? E eu respondi com esse texto que eu quero ler aqui agora. Vamos lá. Para mim é um texto muito claro, muito cristalino, que é Isaías 57, versículo 1. Que diz assim, ó. Os irmãos podem acompanhar. Perece o justo, e não há quem se importe com isso. Os homens compassivos são arrebatados, e não há ninguém que entenda, pois o justo é arrebatado antes da calamidade, antes do mal, numa outra tradução. Percebeu? Justamente. Interessante esse texto, hein? Esse texto aqui nessa versão James Fiel está escrito antes do mal chegar. Isso. Então, esse texto é uma criptonita, né, nos pós-tribulacionistas. Tem outros textos também, como Lucas, capítulo 21, do 34 ao 36. Tem outros textos no Novo Testamento, né? Mas a gente vai perceber que esse texto aqui, ele é cristalino. Não precisa mais nada, né, para a gente embasar, a não ser esse texto. Bom, caminhando dentro dessa premissa que nós colocamos aqui, pastor Fábio, é importante a gente começar a falar um pouco, embora seria muito importante também, aquelas pessoas que têm, por exemplo, um conhecimento sobre as 70 semanas de Daniel, elas vão ter um horizonte um pouco mais ampliado para poder entender o assunto, né? Justamente. Todavia, porque toda a escatologia séria, o estudo das profecias, tem que começar nas 70 semanas de Daniel. Né? Nós vamos começar aqui no arrebatamento, mas sempre lembrando que o nosso fundamento, ou aquilo que nós utilizamos como para consubstanciar tudo que nós vamos falar aqui, é as 70 semanas de Daniel, ok? Então é oportuno o senhor falar um pouco sobre isso, né, pastor Mauro? Sim, porque toda a profecia séria, quando eu vou ouvir alguém falando de escatologia, eu já percebo, se a pessoa não mencionar, pelo menos, um panorama sobre as 70 semanas de Daniel, eu não entendo que não é um estudo assim que você possa dar muita credibilidade, porque isso daí é o ponto de partida para que nós possamos entender o desfecho final, o epílogo da história do cumprimento das profecias. As 70 semanas de Daniel, que está lá no capítulo 9, a partir do versículo 24, do profeta Daniel, eu vou dar só uma síntese aqui, um panorama. Essas semanas, que são semanas de anos, elas não são semanas de dias, são semanas de anos, né? E ela é composta de 70 semanas, porque o número 7 aí, ele é muito importante dentro da profecia bíblica, porque ele está relacionado com a plenitude e a perfeição de Deus. E todos os acontecimentos que Deus... São períodos, né? Períodos. Você sabe que quando se fala de quarentena, não são 40 dias. As pessoas estão equivocadas pensando que é 40 dias. Período, né? Quarentena, ela nasce, a quarentena nasce, por isso que ela é chamada de quarentena, com o resguardo que acontecia com a mulher no Antigo Testamento, que ela ficava 41 dias quando ela dava a luz de resguardo. Daí vem a terminologia quarentena, 40, né? 41 dias. É aí que nasce a quarentena. Mas, na verdade, cada 7 dias é uma quarentena. Você pode ver que quando você vai no médico e ele te passa um antibiótico, se você está com infecção, você tem que tomar no mínimo 7 dias. Já é uma quarentena. Depois ele manda, se a infecção não ceder, ele manda tomar mais 7, 14 dias. E assim por diante, porque é o pico do desenvolvimento da infecção. Então, isso dentro
do contexto bíblico é muito importante. Existia dois tipos de... Na verdade, a Bíblia narra 3 tipos de sábado. O sábado semanal, né, que era um sábado que descansava o homem. O sábado anual, que é o sábado que descansava a terra, descanso solene da terra. E tem o sábado milenar, que é o descanso que todos entrarão para o milênio, os 1000 anos de milênio. Isso aqui é muito importante saber, né? Tá bom, pastor Mauro, mas o que tem a ver isso com as 70 semanas de Daniel? Tem a ver que as semanas de Daniel, elas são semanas de anos, não semanas de dias. Então, nós podemos dizer aqui, de modo sintetizado, que já se cumpriram 483 anos, ou 69 semanas. Nesse período, entre a 69ª e a 70ª, existe uma pausa. Essa pausa é considerada como período... quando que ela começa? Agora, aqui é uma coisa importante. Essa pausa acontece assim, é como se você tivesse um relógio, daqueles relógios antigos, despertador antigo, não sei se você lembra. Eu lembro. Quando ele tocava, você batia a mão em cima dele, ele parava. Isso é só para ilustrar. Quando Jesus morre na cruz, ali Deus bate a mão no relógio e ele para em relação à nação de Israel. Quando Jesus voltar, aí começa o período está parado. Aqui tem um intervalo agora, entre a 60ª semana e a 70ª. Quando a igreja for tirada, Jesus voltar, o relógio para a igreja e começa a funcionar para Israel. E aí começa automaticamente a funcionar a última semana de Daniel, que é o período de 7 anos, uma semana de anos. O período de 7 anos, chamado tribulação e grande tribulação. Por que eu divido isso em 2 terminologias? Porque a Bíblia, ela usa 3 nomenclaturas para dividir. Tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses e 3 anos e meio. Ok? Então, já cumpriram-se 69 semanas, desde a morte de Jesus, desde a construção dos muros, que envolveu Neemias, depois a destruição do templo em Jerusalém, passa por isso também. E aí, hoje, nós estamos esperando nesse intervalo entre a 69ª e a 70ª semana, pastor Fábio. Pastor Mauro, perfeito. Eu tinha pensado em colocar isso em pauta logo, mas o senhor já colocou, é importantíssimo. Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, estamos aí com uma boa audiência, entendeu, né? É importante dizer que as 70 semanas, como diz lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, nós como igreja observamos isso atentamente, mas é uma profecia voltada para o povo de Israel, né? 69 semanas já se cumpriram, nós estamos vivendo a lacuna profética. Quando a igreja for arrebatada, como o senhor ilustrou com o relógio volta a correr, né? E é importante comentar sobre isso, porque nós, como pré-tribulacionistas, nós diferenciamos, né, Igreja de Israel. Um grande problema, principalmente dos pós-tribulacionistas, é colocar a Igreja de Israel num balaio só, numa coisa só, né? E por isso que eles vêm com essa ideia de que a igreja vai passar pela grande tribulação. É importante nós observarmos isso, e as 70 semanas nos mostra isso claramente, a distinção, né? É para Israel, a igreja ela está aqui agora, por isso da lacuna, por isso que está interrompido, mas quando a igreja tirar, ou for tirada daqui, relógio volta a correr, Deus volta a tratar com Israel novamente. É isso, né, pastor Mauro? É oportuno falar dessa diferenciação, né? Até porque o próprio texto de Daniel 9... É claro. Que estas profecias, 70 semanas, estão determinadas sobre o teu povo. Israel. A tua cidade, Jerusalém. E quando ele fala lá que circunvalações, ou as tranqueiras, numa tradução, ou os muros, está falando dos muros. E ele diz lá que elas seriam reedificadas, mas em tempos angustiosos, né? E fala de uma saída da ordem. Até a saída da ordem, 62 semanas. Ele vai dividir lá. Essa saída da ordem, quando a gente vai para o livro de Neemias,
a gente descobre que é o ano 445 a.C., que é o ano 20º do rei Artaxerxes, porque ele começou a reinar em 465. Como a ordem é decrescente, é o ano 445. Quando você conversa com um adventista, por exemplo, ele vai citar o ano 457. Porque é importante entender, pastor Fábio, que assim como o povo de Israel, o povo de Judá, foi levado em 3 levas para a Babilônia, eles foram levados em 3 levas, 605 a.C., né, 597, e depois eles foram levados no ano 605, 597, e a outra data aqui eu não estou recordando, são 3 levas. Depois eles voltam em 3 levas também. 538, quando Ciro dá a ordem, 457 e 445. Só que o texto das 70 semanas, ele é muito claro, porque ele fala das circunvalações, tranqueiras, que são os muros que Neemias volta para edificar, e ele faz o trabalho em 52 dias. Ok? Então, isso é muito importante a gente colocar isso em pauta. E quando você está falando de Israel, que nós separamos Israel, quem faz essa separação é a Bíblia. A Bíblia trata com três classes de pessoas. Eu vou ler o texto. 1 Coríntios 10, 32, diz assim, ó, não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Quem faz essa separação é a Bíblia. Ok? Por isso, dentro da profecia, nós temos que separar. Porque se nós não separarmos, nós vamos começar a entrar em rua sem saída. Perfeito, perfeito. Mas eu acho oportuno a gente fazer essa menção, porque os pós-tribulacionistas, eles têm dificuldade, né, em separar isso, né? Mas muito bom. Até aqui, ok? Então, pelo que o senhor comentou agora, né, falando das 70 semanas, nós entendemos que 69 já se cumpriu, nós vivemos essa lacuna, esse período agora, e a 70ª semana, ela vai começar a correr, a última semana de 7 anos, quando a igreja for tirada daqui, quando a igreja for arrebatada. Eu acredito que agora nós chegamos, então, no primeiro grande evento escatológico. Eu acredito que, se não for o mais importante, né, é um dos mais importantes, com certeza, que é o arrebatamento da igreja, que é o primeiro grande evento escatológico, porque a partir do momento que aconteceu o arrebatamento, o relógio volta a correr. Será desencadeado os outros eventos escatológicos. Não é verdade? Então, eu acredito que agora vamos começar aí falando sobre o arrebatamento da igreja. E quando a gente fala sobre arrebatamento da igreja, no que tange, né, a escola pré-milenista, nós vamos encontrar aí três entendimentos. O nosso, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e tem também aí os meso e os pós-tribulacionistas. Então, nós vamos focar aqui no nosso entendimento, a igreja sendo arrebatada antes do período tribulacional. É isso, né, pastor Mauro? Arrebatamento da igreja. Vamos entrar nesse tópico agora, ou o senhor quer comentar mais alguma coisa? Não, só deixar uma coisa assim já no ar, né? Para a gente até trazer uma certa expectativa, que a semana que vem, se o senhor permitir a gente fazer uma outra aula, a próxima aula, eu quero explicar sobre as 2.300 tardes e manhãs de Daniel, porque ela tem um papel tipológico preponderante na atuação do anticristo. Ok? Então, quando a gente chegar na grande tribulação, semana que vem, na primeira e na segunda etapa da tribulação e grande tribulação, aí eu vou explicar sobre as 2.300 tardes e manhãs. Nós vamos fazer uma interação sobre isso, e eu acredito que vai ser muito, vai elucidar muita coisa. Bom, voltando à questão do arrebatamento, quando a gente lê um texto que é clássico esse texto, né? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ali está toda a programação da volta de Jesus, né? Vou até abrir aqui o texto para a gente ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 16 e 17, que é muito conhecido. Uma coisa é ler esse texto, outra coisa é esmiuçar, estudar ele, né? Justamente. Pois bem, então diz assim, porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Eu estou usando a revista atualizada, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. É interessante aqui, pastor Fábio, a palavra arrebatado aqui é a palavra rapazo, do grego. Significa ser tirado à força, rápido, né? Ser tirado de maneira brusca, à força, rápido. Então tá aqui, depois os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Observem que, primeiro, Jesus vem só até nas nuvens. Esse é o primeiro ponto. Ele não toca os pés dele na terra. Segundo ponto, que eu quero enfatizar até para você fazer um comentário, né? É que a trombeta, quando a Bíblia fala, pastor Fábio, que ela usa o termo voz como que de trovão, ela está se referindo à voz do ancião de dias, que é o Pai. No capítulo 7 de Daniel, nós vamos ver a terminologia ancião de dias. Quando ela fala voz como que de trombeta, é a voz do Filho, voz de Cristo, do Cristo ressuscitado. Só que mesmo quando é a voz do Pai, quem fala pelo Pai é o Filho. Ok? Então, vocês observem que ressoada a trombeta de Deus, que a trombeta, ela não é para os vivos. A trombeta é para os mortos em Cristo ouvir. É como se fosse 2 batalhões de exército. Um dormindo e outro acordado. Vamos supor que está tendo uma guerra. E aí um batalhão está dormindo, um grupo de soldados está dormindo, o outro está acordado. Quem tem que ficar alerta é o que está dormindo. Aliás, o que está acordado. O que está dormindo, se vier um perigo iminente, alguma coisa, tem que tocar uma trombeta para ele acordar. Perfeito. Para despertar. Então, a trombeta, na verdade, pastor Fábio, é a voz de Jesus chamando os mortos para a ressurreição. Isso está em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Então, aqui é muito importante dizer que a gente ouve pregações, né, até eloquentes, as pessoas dizendo assim, no toque da trombeta a igreja vai ouvir. A igreja que estiver dormindo, os mortos em Cristo. Os vivos têm que ficar vigilantes. Vigilante. E o exemplo que o senhor deu é oportuno, né? Porque o soldado que está acordado, ele tem que estar vigilante. Agora, os que estão dormindo, a trombeta serve para chamar a atenção deles, para eles despertarem e levantarem. É oportuno, né? E é importante dizer, pastor Mauro, o senhor falou que nós costumamos ouvir isso na igreja, e durante essas aulas, tem muita coisa ao longo dos anos que a gente também foi ouvindo, que a partir dessas aulas nós vamos ver muitas coisinhas aí que precisam ser pontuadas, observadas com mais atenção, analisando os textos bíblicos, para nós obtermos essas explicações muito mais claras e muito mais cristalinas. E outra coisa que é importante falar quando nós estamos falando aí sobre arrebatamento da igreja, e o senhor já acabou de dar um sinal aí, é que quando nós falamos sobre a volta de Jesus, nós cremos na volta de Jesus em 2 fases, né, pastor Mauro? É importante nós frisarmos isso, e também no que tange, né, a questão da ressurreição, nós também cremos em 2 ressurreições, a do justo, né, que nós falamos das primícias, da colheita e do restolho, e depois, lá na frente, a ressurreição do ímpio. É importante também nós fazermos um comentário sobre isso, eu queria lhe ouvir. Até um tempo atrás aconteceu algo interessante comigo, nunca tinha acontecido isso. Eu fui pregar numa igreja Assembleia de Deus de um amigo, né, e existia dentro da igreja lá, eu acho que um membro que nasceu em outro segmento religioso, e eu pregando, quando eu falava sobre as 2 ressurreições, a do justo e a do ímpio separado, durante a pregação, essa pessoa se manifestou com voz alta dentro da igreja, dizendo, não tem 2 ressurreições, apenas uma, todos ressuscitarão juntos, né? Eu lembro que eu achei muito, muito inoportuno da parte dele, infeliz, né? O pastor ficou todo sem graça. Eu estava no microfone, continuei pregando numa entonação de voz que sobrepôs a dele, ensinamos a igreja, mas foi algo que eu vivi esses dias quando eu ensinava sobre as 2 ressurreições. E quando a gente vai falar sobre a volta de Jesus, e nesse texto é importante nós salientarmos isso, porque está falando da volta dele, e aqui o texto está dizendo, como o senhor disse,
ele vai vir até os ares, não vai colocar os pés no chão, porque é a primeira fase, né, da volta dele, é o arrebatamento, e aqui está falando também da ressurreição. Então é importante nós falarmos também agora sobre essas duas ressurreições. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco, né, sobre esses dois temas que eu acho que é importante. A volta de Jesus em duas etapas ou duas fases, e a ressurreição, diferenciar justo e ímpio, né? É importante. Pois bem, eu quero ler um texto aqui, João capítulo 5, que eu acabei de citar, né? Primeiro que, quando a gente olha para Daniel capítulo 12, pastor Fábio, Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, deixa muito claro que o ímpio e o justo ressuscitando. Só que um tem a diferença de 1000 anos para o outro, né? Perfeito, perfeito. E aqui em João capítulo 5, versículos 28 e 29, diz assim, ó: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Olha a trombeta tocando. 29. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Aqui ele está falando simultaneamente em dois tipos de ressurreição. Ok? Agora, a segunda vinda de Jesus que você está mencionando, que você acabou de mencionar, é chamado de parousia, já não é mais a palavra harpazo, é a palavra grega parousia, que ela traz a ideia de um príncipe que de longe é visto por todos e é aguardado com expectativa, se estende tapete vermelho para ele quando ele vem chegando, isso é parousia, palavra grega para vinda visível de Jesus, porque o arrebatamento ele é secreto. Jesus vem até as nuvens e só os salvos vão ver. Agora, a parousia, todo olho verá, é visível. Agora, um outro ponto, pastor Fábio, sobre as ressurreições, quando a gente vai fazer um estudo no capítulo 15 de 1 Coríntios, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, por isso que uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é se entender, estudar sistematicamente. Até porque eu sempre tenho uma frase que eu uso, que quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa tirar a lente da religião. Você vê, você estava pregando, o cidadão lá usou a lente da religião para querer te refutar. Quando eu estou lendo a Bíblia, estudando, eu tenho que tirar a lente da religião e deixar que a Bíblia interprete ela. Então, observe, o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está trazendo uma aula muito enfática, combatendo, rechaçando os saduceus que não criam ressurreição. Ok? Então, okay. Ele vem trazendo, fazendo uma construção muito sólida, e ele vai falar da ordem das ressurreições. Ele fala as primícias, né? Cristo, e os que são de Cristo na sua vinda. Quando a gente vai estudar, linkar esse texto com outros textos na Bíblia, a gente descobre que a primeira ressurreição, pastor Fábio, ela é composta de 3 etapas, no mínimo. 3 etapas. Na verdade, são 4. Porque é assim, ó. Primeiro, a igreja, no arrebatamento da igreja. Os salvos, os que morreram em Cristo. Segundo, aqueles que morreram no final da grande tribulação. Eles ressuscitam para entrar para o milênio. Primeira ressurreição. Na metade da tribulação, acontece um arrebatamento também, das 2 testemunhas. Elas ressuscitam também. E depois, no final do milênio, ainda acontece mais uma ressurreição dos que morrerem no milênio, mas que receberem Jesus como rei, eles ressuscitam para serem salvos ainda. Primeira ressurreição. E lá no trono branco, depois do milênio, nos 1000 anos, é que acontece a ressurreição do ímpio, que é chamada de segunda ressurreição, para que eles possam ser julgados e condenados. Entendi perfeitamente. Então, nós podemos dizer o seguinte: dentro da primeira ressurreição, nós temos primícia, Cristo, a colheita, que é o arrebatamento da igreja, e aquilo que nós chamamos de restolho ou rabisco. Nós podemos aí falar dessas ressurreições que acontecerão na grande tribulação e no milênio. Podemos colocar todas ali. Inclusive, pastor Fábio, até se me permite, no final da grande tribulação acontece algo também que é muito interessante, que os patriarcas do Antigo Testamento, eles vão ressuscitar no rabisco, para entrar para o milênio. Eles não ressuscitam com a igreja. Isso está muito claro no livro de Daniel, capítulo 12, isso está claro em Isaías 26, a partir do versículo 19. Ok? Eu vou ler Isaías 26,
19? Se você vai lendo aí, e é importante o senhor pontuar isso, porque dentro do pré-tribulacionismo, dentro da nossa escola, tem esses dois, por exemplo, tem muitas pessoas e muitos escritores e professores de escatologia, e eu já ouvi muito, né? E a gente, é importante pontuar, eles pregam que os patriarcas, os do Antigo Testamento, o entendimento, dizem que ressuscita junto com a igreja. Mas nós temos observado outros escatologistas, o senhor está citando agora isso, e é oportuno citar isso, que faz essa diferenciação. O arrebatamento é para a igreja do Senhor. A igreja. E depois, no final da grande tribulação, que vai ressuscitar os salvos lá do Antigo Testamento para entrar no milênio. É isso, não é? Que a gente tem ouvido. Até porque, pastor Fábio, eu sou de uma escola, me permita dizer, com muita humildade, eu sou da escola do pastor João de Oliveira, que foi o maior, na minha opinião, né, e na minha humilde opinião e de muitos eruditos, foi o maior professor de escatologia que a Assembleia de Deus já teve até hoje, né? Os outros são muito bons, inclusive quem falava isso era o pastor Antônio Gilberto, que foi o maior teólogo pentecostal brasileiro, né? E ele sempre pontuava, o maior ensinador de escatologia que já pisou no Brasil chama-se João de Oliveira. Então, o pastor Antônio Gilberto tinha propriedade para falar isso. Né? Não, é importante, o senhor citou alguns autores aí, a gente sabe que tem muita gente boa, né? O senhor conhece, tem aí o próprio Antônio Gilberto, Severino P. da Silva, hoje, né, que destaca muito, que é o pastor Ciro, que é um discípulo do próprio Antônio Gilberto, a gente também gosta de ouvi-lo, é um grande ensinador, tenho muitos livros dele aqui, mas o senhor sempre menciona o pastor João de Oliveira, que é um referencial na Assembleia de Deus, é importante fazer essa citação, eu acho oportuna. E até o maior teólogo pentecostal do mundo, que é o Stanley Horton, o maior escatologista pentecostal do mundo, ele tem essa linha também, que eu vou ler aqui agora, né? Que é Isaías capítulo 26. Olha o que a Bíblia diz no versículo, eu vou ler aqui a partir do versículo 19. Diz assim, ó. Quando você lê o contexto aqui do capítulo 26, você vai perceber que ele está falando da tribulação, de um tempo de tribulação, né? E aí ele diz assim, ó, versículo 19. Vou ler o 18 também. Concebemos nós e tivemos dores de parto. Observe que é um tempo de angústia. Mas isso foi como se tivesse dado à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó orvalho de luz, e sobre a terra das sombras fá-los-á cair. Vem, povo meu, entra nas tuas câmaras, ou quartinhos, né, quartos. Isso aqui é a sepultura. Fecha as portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a sua ira. Então, observe que ele está falando num contexto da grande tribulação. Entra, povo meu, né? Entra, povo meu, na sepultura. Fecha a porta sobre ti, só por um momento. Até a palavra cemitério, né, no latim, significa quemitério, quarto escuro de dormir. E aí ele está dizendo, entra, fecha a porta até que passe a ira. Então, aqui o texto, contexto total, toda a perícope do capítulo 26, mostra que os patriarcas, as pessoas do Antigo Testamento ressuscitarão depois da grande tribulação. Isso está linkado com Daniel, capítulo 12. Perfeito. Ô, pastor Mauro, deixa eu fazer aqui uma citação aqui. Meu amigo, irmão André Marques, ele é obreiro aqui na Assembleia de Deus, Ministério El Shaddai, um grande amigo meu aqui. Antes do senhor citar Isaías 26, do 18 ao 21, ele citou aqui no comentário Isaías 26, do 18 ao 21. André, grande abraço. Maravilha. Nós estamos aqui com uma boa audiência, né? Quase 35 irmãos aqui na sala de vídeo, 35 aparelhos, melhor dizendo. Os irmãos têm liberdade aqui, tá, irmãos? Para mandar seus comentários aí, tá bom? Fazer suas perguntas, é muito oportuno. Pastor Mauro, importantíssimo esse comentário do senhor. E eu acho importante, pastor Mauro, eu sempre comento isso com o senhor, né? Da importância de nós explicarmos para os irmãos, trazer, porque normalmente, às vezes, os irmãos estão acostumados a ouvir somente, por exemplo,
um certo pastor, um certo comentarista e teólogo falar, ele tem só um entendimento, mas quando ele ouve também outros estudiosos, outros comentaristas, e acima de tudo, né, pastor, a gente compreender a Bíblia Sagrada, né, porque a Bíblia é a Bíblia e ela nos traz clareza e explicação que nós precisamos. Mas é isso aí. Mais alguma coisa que o senhor quer pontuar aí ou a gente prossegue aí? Não, a Bíblia, pastor Fábio, a Bíblia está em harmonia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, porque Verdade. Ela está em harmonia. Houve uma mente mestre que trabalhou para que essa Bíblia chegasse em nossas mãos. Então, eu fico indignado quando tem pessoas que dizem que a Bíblia foi adulterada, que adulterada a Bíblia nos concílios. Isso é uma falácia, porque o ser humano não tem essa capacidade, não está autorizado e não tem porque uma mente mestre trabalhou, né, inspirou os 40 autores para que chegassem em nossas mãos. Bom, seguindo então, pastor Fábio, eu acredito que ficou claro essa questão das ressurreições, das duas etapas, né? A gente pode seguir aqui agora. Depois do arrebatamento, outro ponto também que eu quero pontuar aqui, que é interessante, é que tem pessoas que pensam, pastor Fábio, que Jesus vem nas nuvens, arrebata a igreja, depois leva a igreja lá para o céu, fica lá com a igreja nas bodas do Cordeiro, e depois ele vem, 7 anos depois, e aí ele desce, né? E aparece, todo olho verá. Mas isso aí é importante a gente mostrar que quando Jesus vier para arrebatar a igreja entra para a cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Na porta da cidade, ainda antes dela entrar, na porta da cidade, acontece um evento chamado Tribunal de Cristo, que é aquele tribunal não para julgar pecados, nada, é para se entregar e julgar as obras. E entregar premiações, galardões, que a Bíblia chama de coroas, né? Então, depois que Jesus... Porque os grandes eventos do Antigo Testamento, eles aconteciam na porta da cidade. Você pode observar que o sacerdote Eli morreu na porta da cidade, caiu de uma cadeira e morreu ali. Quando se ia julgar algum caso, se levava a pessoa diante dos anciãos na porta da cidade. Os grandes eventos do Antigo Testamento aconteciam na porta da cidade. Isso é um tipo do tribunal de Cristo acontecendo na porta da Nova Jerusalém. Ao a igreja entrar na Nova Jerusalém, aí acontece as bodas do Cordeiro, a parte cerimonial. 7 anos de festa, de bodas do Cordeiro, porque a palavra casamento significa ser recebido em casa. A noiva, ela está desposada. Quando ela casar, aí é o casamento, ela é recebida em casa pelo noivo, pelo esposo agora. Então ela entra para a Nova Jerusalém, Jesus está com ela, e a Nova Jerusalém, pastor Fábio, ela vai continuar descendo. Ela vem descendo, descendo, até quando ela chegar sobre o monte, né? Sobre o Monte Sião, que é o local onde ela vai pairar durante o milênio. E então a noiva vem com Cristo na Nova Jerusalém. E acontece a batalha do Armagedon, no final da grande tribulação, quando Jesus vence o anticristo, e aí é chamada parosia, todo olho verá. Não sei se Pastor, o raciocínio aí deu para... Deu para entender, o senhor nós já partimos aqui do arrebatamento para o tribunal de Cristo, que acontece nos ares, como o senhor disse, na porta de entrada aí da cidade. Inclusive o verbo grego bema, né? Fala de patamar elevado, quer dizer... Patamar elevado. E o próprio texto de Apocalipse, capítulo 22, o texto diz que quando Jesus vem para buscar a igreja, ele já vem com a recompensa na mão. O galardão na mão, exatamente. Com o galardão na mão, porque ele vem para o arrebatamento, já vem com o galardão, né, para entregar o galardão à igreja, que nós também dizemos que é quando a noiva vai ser ataviada, adornada, né, os galardões simbolizam esse atavio, esse adorno da noiva, para que aí sim ela possa entrar para participar das bodas, né, da festa do casamento, né, que vai ser o mesmo período aqui da grande tribulação. Sim. Pastor Fábio, outra coisa interessante, né, é que aí ela participa da parte cerimonial, a parte da festa, das festas nós vamos deixar para semana que vem, mas é interessante que quando Jesus ele fala em João 14, que é um texto clássico, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, quer dizer, se não tivesse as moradas, ela já tem.
né? Vou preparar lugar, já existem as moradas. Já existe, justamente. Ok. Pois bem, que moradas são essas? Quando a gente lê o Salmo 45, essas moradas são descortinadas. Dentro da Nova Jerusalém, segundo o Salmo 45, existe palácio de marfim aonde essa noiva vai habitar. Ok? Isso é descortinado pelo Salmo 45, que está linkado com João capítulo 14. Então ela entra para a Nova Jerusalém, porque os Salmos, pastor Fábio, são livros poéticos, mas eles descortinam muita coisa que não foi narrado pelos evangelistas, pelos os profetas. Os Salmos, eles são poéticos. Livro sapiencial. É o Inário de Israel, mas tem muita profecia ali também. Perfeito. Um grande exemplo é o Salmo 24, não é? Nós poderíamos citá-lo também. Sim. Salmo 24, um grande exemplo também, é a né? ascensão de Jesus, né? Levantai, ó portas, né? Então tem muitos textos ali sensacionais, né? Sensacionais. Pastor Mauro, então, dentro dessa caminhada escatológica e dentro dos eventos sequenciais, tá? Então nós iniciamos aí com o arrebatamento da igreja. Importante dizer que participará do arrebatamento os salvos, que fazem parte da igreja eleita, né? Não vai ser arrebatado simplesmente por fazerem parte da igreja denominação. É importante a gente dizer isso nesses dias. Só os eleitos. Né? Só os eleitos. Só os eleitos, também, que fazem parte da igreja, né? Organismo vivo, né? Não igreja, organização humana, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que por frequentar a igreja, por estar aqui, irmão, você que me ouve, é importante, né? Você ter esse entendimento, porque quando tocar, né, quando Jesus voltar, vai ter muita gente que vai ficar, se não tiver com a vida na presença de Deus, aguardando Jesus, se não for salvo verdadeiramente. Eu acho que é importante a gente pontuar isso, né, pastor Mauro? Frequentadores de igreja não significa que são eleitos, né? Porque a palavra eleição na Bíblia, ela traz uma conotação dentro da presciência de Deus. Deus, já sabendo quem são todos os salvos, ele elegeu dentro da sua presciência, né, que é um atributo inerente à sua onisciência, e aí ele deu o destino para esses salvos, que é a salvação, ou melhor, para esses eleitos, que é a predestinação para serem salvos. Não existe predestinação dupla, né? A predestinação, ela tem uma via de mão única. Os eleitos estão predestinados a serem salvos. Perfeito, perfeito. É importante salientar isso. Então, nós já saímos aí do arrebatamento. Aqueles que são arrebatados sobem, né? Encontra com Cristo nos ares, passa pelo tribunal de Cristo, é quando as nossas obras serão julgadas, a motivação pela qual nós realizamos as obras para o Senhor aqui, né? Elas vão ser analisadas, julgadas, receberemos, né, o galardão, a recompensa pelo trabalho feito para o Senhor. Pastor Mauro, uma coisa que eu lembrei agora, eu acredito que é importante nós pontuarmos, eu tenho ouvido muitos comentaristas escatológicos falarem sobre isso, sobre a questão da autoridade, né, futura. Vamos entender o raciocínio. Quer dizer, a pessoa que mais galardão recebeu, que mais trabalhou, ela também na eternidade, no futuro, ela desfrutará de posições, né? Essas posições serão diferentes de um cristão para o outro, né? Porque na eternidade, lá quando nós vivermos com o Senhor, é muito provável que cada um de nós aí desempenhará funções nessa eternidade. E muitas dessas funções vão ser determinadas pelo trabalho feito aqui na Terra. Isso procede? Qual a tua opinião sobre isso? Procede, é bíblico. Procede porque tem pessoas que nem galardão vão receber. Vão ser salvos como que pelo fogo. Passando na rapa, né? Isso. É igual aqueles filmes americanos, que o cidadão pega fogo na casa, ele está lá dentro, o bombeiro tira ele, acabou de dá aquele pulo. O ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz foi assim. Mas quando a gente vai estudar a doutrina do reino de Deus, que quase nem é ensinada, chamada basileologia, né, que é a tônica, o tema central da mensagem de Jesus é o reino de Deus. Jesus, pastor Fábio, é interessante que nós falamos muito sobre Jesus, mas não falamos sobre aquilo que ele falava. Entendeu? Nós falamos sobre ele,
mas não falamos sobre o que ele falava. Porque o que mais Jesus falava era o reino de Deus. Você pode perceber que Jesus não falava de salvação, muito pouco. Ele mandava os discípulos ir na frente dele, comissionava eles para ir de cidade em cidade onde ele deveria passar, e aí depois ele ia posteriormente falando do reino de Deus. Isso é muito interessante. Então a doutrina do reino de Deus nos ensina que existe hierarquia no céu, sim. Existem posições diferentes. Um dia o irmão falou, você está querendo dizer que no céu então vai ter diferença? Eu falei, vai. Jesus falou que no reino de Deus, João Batista é o menor do que o menor. Mas entre os homens nascidos de mulher, ele é o maior. Significa que lá no reino vai ter hierarquia, sim, vai ter diferença. Assim como numa Olimpíada, nem todos recebem uma medalha de ouro, ou nem todos recebem uma de prata, e nem todos recebem uma de bronze, no céu também vai ser assim. Isso é um estudo para uma outra live. Ocasião. Né? Isso. Apenas uma citação. E outra coisa, pastor Mauro, mais do que justo, o nosso Deus é um Deus justo, né? E quando a gente olha para a história de grandes homens de Deus, obviamente que existem trabalhos que foram feitos para o Senhor, obviamente que os homens são só instrumentos, nós sabemos disso. Mas já existiram grandes homens, mulheres de Deus, né? Que desempenharam papéis aí, meu Deus, para o reino de Deus, espetacular, e com certeza o galardão deles serão grandiosos, e obviamente que isso vai refletir no futuro, na eternidade. Mais do que justo, não é verdade? Mais do que justo. Exatamente. Pastor Mauro, passando então pelo tribunal, nós chegamos então aí nas bodas do Cordeiro. É importante salientar que dentro dessa, vamos dizer assim, dessa sequência que nós estamos estabelecendo, arrebatamento para o salvo, arrebatamento, tribunal e bodas, depois, ao mesmo tempo, nós temos que entender arrebatamento, e para aqueles que ficarem aqui, vai iniciar o período da grande tribulação, né? E agora eu não sei, fica a critério do senhor, aí nós já estamos com 1h05, não sei se a gente deixa a grande tribulação, porque tem muita coisa para falar sobre grande tribulação. O senhor já citou aí os 2 períodos, né? O primeiro período de 3 anos e meio de tribulação, depois o outro grande tribulação. Vamos falar de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 2 testemunhas, e por aí vai, tem assunto demais para falar. E eu acredito, não sei o que o senhor acha, a gente deixar depois grande tribulação, Paula 2, na próxima semana. Eu acho que deu para chegar até na bodas. O senhor quer acrescentar mais? Dá para tocar mais? O senhor que sabe aí. Não, eu só vou fazer mais uma consideração, e depois você já poderia fazer suas considerações finais, a gente ora, e aí a gente deixa para a próxima semana o segmento na segunda aula. A grande tribulação, perfeito. Exatamente. Então, só um detalhe, que o início da última semana de Daniel, por isso que eu fiz a questão de dar um panorama, quando se iniciar a última semana de Daniel, é a abertura dos selos, ok? Capítulo 5 de Apocalipse, João tem a visão, né, de um livro selado, por dentro e por fora, que está linkado isso daí com Jeremias capítulo 32, Jeremias 32, a escritura que foi selada por dentro e por fora lá, que Jeremias fala, está linkado com o capítulo 5 de Apocalipse. E isso daí envolve doutrina da redenção, é muito importante a gente não deixar de pontuar isso. Então, quando Jesus vai abrir os selos, outra coisa muito importante, pastor Fábio, é que os selos é a ira do leão, porque ele abre o selo como cordeiro, mas a ira que ele derrama é como leão. Está lá em Amós, né? Amós fala, rugiu o leão, quem poderá suportar? Está em Amós esse texto, né? Então, nesse momento, começa a abertura dos selos, que é a ira do leão, da tribo de Judá. Enquanto que as taças, que nós vamos falar depois, é a ira do ancião de dias. Isso aqui também é uma coisa muito importante da gente ressaltar. Interessante. E aí, a semana que vem, a gente parte desse ponto que nós paramos. A última semana de Daniel iniciando, né? E aí você pode fazer as suas considerações finais, nós estaremos orando. Pastor Mauro, eu quero agradecer a Deus aí, foi muito bom, foi oportuna a aula. Eu quero agradecer ao pessoal que está aqui conosco aqui, ó. Olha, nós atingimos agora
61 aparelhos ligados aqui na sala de vídeo aqui, uma audiência abençoada, né? Uma audiência muito boa. Quero agradecer os irmãos e já fica aqui o convite para a aula da semana que vem, permitindo Deus, né? Nós estaremos aqui para dar continuidade ao assunto. Eu acredito que, obviamente, nós estamos falando de um assunto gigantesco, muita coisa para ser falada, mas eu acredito que a aula foi sucinta, mas objetiva, né? Dentro dessa uma hora, quase 1h10, daqui a pouco nós vamos chegar, nós conseguimos aí dar uma introdução do que é escatologia, passamos pelo arrebatamento, tribunal, bodas, e eu quero deixar para os irmãos que estão nos assistindo aqui, que qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato conosco aqui, tá bom? E na próxima aula, né, pastor Mauro, qualquer coisa, a gente traz a questão para que, antes de entrarmos no assunto grande tribulação, se houver alguma dúvida, alguma pergunta, nós possamos responder aqui os irmãos que participaram, tá bom? Ó, feliz e alegre, muito bom, foi uma satisfação, um prazer enorme. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Com quem eu tenho aprendido muito. Um abraço para o Danilo aí, que eu sei que ele está aí na retaguarda, aí dando suporte. Um grande abraço e vamos que vamos, pastor. Muito bom, gostei. Amém. Está até aqui aí, foi colocado na tela aí, ó, meus irmãos podem fazer suas perguntas por aqui. Vamos fazer uma oração então, meu nobre, e aí a semana que vem nós estamos juntos. Depois, pastor Fábio, esse vídeo eles vai subir para o YouTube, viu? Você pode pôr lá no seu canal também, eu vou colocar no meu, tá bom? Tá bom. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, sim, meu Deus. Eu vai te agradecer pela vida do teu ungido, pastor Fábio, a família dele, a igreja que está sob os cuidados dele, e também a nossa igreja aqui, a minha família, o Danilo, a família dele. Que o Senhor continue com as mãos sobre nós, nos sustentando, nos dando direção cada dia, que o teu nome seja glorificado através da nossa vida, e tudo quanto nós falarmos seja orientado pelo teu Espírito Santo, e que tudo que nós fizermos seja para a expansão do teu reino. Dai-nos uma noite tranquila, de paz e bênção. Fica conosco, livra-nos de toda a enfermidade, de todo perigo. Visita os enfermos agora, os profissionais de saúde, aqueles que estão perdendo seus entes queridos, que o Senhor possa consolar e possa fazer tudo segundo a tua vontade. Para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu nobre. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço. Fica com Deus. Um abraço.